Olá, amigos e amigas. Como não poderia deixar de ser, agora termina mais uma semana do governo Bolsonaro, né? E os bate-cabeça continuam. Aqui nesse canal, a partir de agora, vamos ter toda semana um vídeo sobre os bate-cabeça de Bolsonaro. Hoje, os bate-cabeça de Bolsonaro 2. Pessoal, isso para começar a semana, né? Nem vai ser o tema do vídeo, assim, mas há várias coisinhas que nós não podemos deixar de comentar nesse canal, que é de opinião e de crítica, e que versa muito sobre política. Não tem como deixar a política de fora com o novo governo começando. E ainda por cima um governo desse, completamente antagônico a tudo que nós vimos até hoje, né? Completamente contrastante. O último contraste um pouco maior que nós tivemos antes da sequência de governos do PT foi a passagem do governo do Fernando Henrique para o Lula. Mas, ora, nem o Lula, que nunca havia sido presidente lá, se elegeu em 2002, começou no começo de 2013 o seu governo, né? Não teve bate-cabeças dessa forma. Não teve tanta desorganização. Bom, uma coisa boa é que não tinha Twitter, né? Tudo era informado mais oficialmente. O que se viu nesse governo, que nós já podemos assimilar e ter para nós, é que a comunicação do governo para conosco vai ser via Twitter. Fora alguma coisa que ele vai querer usar canais abertos de vez em quando para falar várias coisas que depois tem que o pessoal desmentir. Mas vejam, pessoal, essa semana começou, nem vai ser o assunto do vídeo, né? Mas vamos falar por cima. Com o filho do general Mourão, que já ganhou um alto cargo, né, dentro das relações de negócios no Banco do Brasil, né? E finalmente agora está no cargo que ele merece, segundo seu pai, general Mourão, né, vice-presidente. A colocação do filho dele nesse cargo não é ilegal, né? Porque não foi uma nomeação direta do nosso general, vice-presidente, mas não pega bem, não tem moral nenhuma isso aí, ainda mais para um governo que apregoava ser o novo, que ia fazer a ruptura com a velha política, aquela política não existia mais e que seria coisa do PT, né? Aquele velho agir, né? Como se não tivesse a velha política e viesse desde a velha arena que se separou em vários partidos onde o Bolsonaro sempre andou dentro, só deles. Nunca saiu de fora, né? E seria um candidato anti-establishment, né? O que não dava para acreditar, né? Se unindo com o agronegócio, com o pessoal do campo, com os devastadores da Amazônia, com os madeireiros, com os evangélicos. Anti-establishment. Pô! E daí o pessoal mais desavisado foi acreditando, né? E pobre do pessoal mais simples, que não tem acesso à informação, para poder se informar, ter se informado um pouco melhor, né? Então esse bate-cabeça até nós esperamos bastante para ver se ia acontecer mesmo, né? Mas a gente enxergava que sim, comentávamos em vídeos anteriores após que sim, e tá aí, né? Não bastasse então o general Mourão, tem a grande polêmica dos livros didáticos, né? Nós temos o nosso ministro da Educação, que é o colombiano Ricardo Vélez Rodríguez. Não é Ricardo Vélez Rodrigues, que eles estão dizendo que não é um brasileiro. Então, o Bolsonaro, diante de tantos estudiosos entendidos no avanço da educação no Brasil, que ainda tem muitas falhas e precisa de gente séria, não encontrou no Brasil ninguém e precisou botar um cara nascido na Colômbia para vir ser o nosso ministro da Educação. E por que o Bolsonaro botou? Bolsonaro não entende de educação, não entende de nada, já falou que não entende. Mas tem como guru o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, bato na internet, pessoal, é aquele que andou botando na cabeça de todas as pessoas que a Terra é plana e também que o sabor secreto que existe na Pepsi são de fetos abortados. Agora, ele conseguiu emplacar dois ministros, um é aquele das relações exteriores, aquele Ernesto Araújo, que já andou fazendo atrapalhado, e esse Ricardo Vélez Rodrigues, que é o colombiano. Ele se naturalizou brasileiro, né, e indicado pelo Olavo de Carvalho. Bolsonaro disse, é esse, tá. Então, direto, um edital no dia 2 de janeiro, dada a grande importância que eles dão para uma mudança na educação, né, modificaram um edital que faz parte da Política Nacional do Livro Didático, Plano Nacional para o Livro Didático, né, que segue diversas diretrizes, inclusive de leis superiores e de planos de longo prazo, né, para a educação brasileira, simplesmente mexeram da forma mais amadora possível, né, e o novo ministro já assinou na publicação do edital. Na publicação do Diário Oficial, né, pessoal? Então, imediatamente, o Bolsonaro, não sei o que estava fazendo em casa, provavelmente brincando de arminha de água, de espoleta com os filhos, né?
e fazendo bastante arminha, disse, agora eu vou dar uma tweetada. Daí foi no Twitter e já disse que isso era coisa do Temer, né? Mas o que tem nesse livro didático? Já deu joinha, vai aproveitando ao decorrer desse vídeo, compartilha, se estiver gostando do assunto. Olha, tirava a cláusula que dizia que precisava ter referências bibliográficas a cada afirmação que houvesse nesses livros didáticos. Referências bibliográficas quanto ao que fosse ensinar. Ou seja, daqui a pouco iam estar ensinando que a Terra é plana, isso é coisa do Olavo de Carvalho. Não iam pôr como referência o Olavo de Carvalho. Simplesmente iam socar, não ia ter referência nenhuma. Mas isso não é o mais grave, isso aí é um escárnio com a nossa inteligência, né? Que o Bolsonaro possa ter colocado o ministro da Educação, alguém indicado pelo Olavo de Carvalho. É uma piada com a nossa cara. Realmente não parece verdade. Mas então, o Estadão foi o primeiro que logo percebeu a mudança nesse edital. Daí, então, o Bolsonaro, como ia dizendo, tá brincando de arminha em casa e disse, agora eu vou no Twitter. Logo disse que foi coisa do Temer, né? O antigo ministro do Temer disse que não foi coisa dele, né? Mas que durante a transição de governo, que durou mais de um mês, o Temer já estava entregando o cargo e as vontades do Bolsonaro foram todas sendo feitas, inclusive quanto a nomeações em diversos cargos, em diversos postos, nessas instâncias que existem aí na organização do nosso Brasilzão, né, pessoal? Então, depois, quando não coube mais a culpa exclusiva no tema, ele disse, o Estado de São Paulo é um jornal desinformado, quer dizer, logo tenta dar a culpa na desinformação. Quantos meses ele acha que é só dizer isso? Durante a campanha, esses seguidores, diante da mais profunda verdade que lhe saltava os olhos, fake news, isso é fake, isso é foice de São Paulo, não sei o quê. Agora pega o Estadão, logo chama de desinformados, estão pensando que é assim? Estão pensando que todo mundo é trouxa e otária? Claro que não, né, pessoal? Então tinha que dar uma satisfação. Isso durou. Dia 9 de janeiro, esse assunto do livro didático já estava em todo o Brasil, porque não retira só as referências bibliográficas. Autorizava publicidade. Ou seja, daqui a pouco o aluno ia estar folheando seu filho, o filho das pessoas, um filho meu, porventura, que já não está mais em idade escolar, né? E eu tenho 2 filhas, pessoal, já grandes, né? Mas folhariam o livro e viriam a propaganda do Banco do Brasil, ou sei lá, uma Adidas, propaganda do Hotéis Trump, provavelmente, né? Armas Taurus, provavelmente. Então eles estão pensando que nós somos palhaços, né? Mas o que mais impressiona é retirar da cláusula desse edital a cláusula que não permitia erros de português, mas não é erros de português, não são erros de afirmação ou erro no ponto de vista. É erro ortográfico mesmo, erro de digitação, palavras mal escritas, palavras erradas. E a cláusula era que em 10% do total de páginas não poderia ter erros em mais de 10% do total de páginas. Não é que os caras tiram isso admitindo que os nossos livros didáticos do futuro pudessem ter erros de português? Então, o que parece? Um livro todo errado, isso não interessa. Interessava eles socarem um monte de afirmações sem referência, mudando o que nós aprendemos. Olha, lembrando que a educação é a base de tudo, eles chegaram perto de um crime contra as pessoas. Eu já vou falar em crime mesmo, pessoal, tá? Além disso, retirava toda a cláusula que deveria ter a valorização da diversidade da formação da nossa cultura, né? Dentro da nossa sociedade, nós temos a cultura afro-brasileira, a cultura indígena e outras culturas de grupos minoritários ou de outros países e de outras etnias que também formaram o nosso país, basicamente os negros, os índios e os brancos, né, pessoal? Eles retiravam fora. O que é que eles pretendiam, então? Pretendiam que não se pudesse mais falar que o Brasil tem diversidade, que o Brasil tem negros. Estão pensando que vão fazer uma Ku Klux Klan no Brasil, sei lá o quê. Começa a assustar bastante. Mas um bate-cabeça é o seguinte. O que é o bate-cabeça dessa semana? É que dia 9 falou, não, que isso aí não sei o quê, foi um erro, provavelmente, da administração anterior. E todo mundo, não sei o que, bem as ideias do Bolsonaro, né? Completamente retrógrada, agressiva. Não podia mais falar que a mulher sofre violência também, retiraram essa cláusula. Então, o que pretendia? Botar toda a ideologia dele em 2 de janeiro, às pressas, retirar as cláusulas, permitir um livro muito pior, sem referência bibliográfica, para poder botar as ideias desse Olavo de Carvalho, cara.
Olha, pessoal, brincadeira, né? E além disso, tentar mexer na ideologia. Ora, se serviu para uma coisa a oração daquele seguidor do Bolsonaro, que não ganhou mais para senador do Espírito Santo, o Magno Malta, fez aquela oração enfadonha de quase 5 minutos, né? Em vez de deixar o Bolsonaro falar, ele não parava mais de orar, tudo em nome de Jesus, que pediu para que tudo fosse bem. Então isso é bom. Se existe Deus, e se Deus olha pelo nosso Brasil, agora podemos ver que isso foi uma coisa importante, que é dia 10, o colombiano Ricardo Vélez Rodríguez anulou todo o edital. Anulando todas essas modificações, ele anula a retirada de cláusulas que permitia propaganda, que permitia que os livros não tivessem mais referências bibliográficas, que permitia um livro com mais de 10% de páginas com erros crassos de ortografia, português e gramática. E também não vai mais poder socar a ideologia, como eles pretendiam desde o começo, né? É impressionante que tentar dizer que era coisa do Temer. Aquela coisa sempre andou bem durante todos esses anos, inclusive com o vice da Dilma, esse Temer aí, que já nem está mais. Tá? Então, dia 10, ele resolve demitir. Daí demite 10 pessoas do Ministério da Educação, o Ricardo Vélez, indicado pelo Olavo de Carvalho, da Terra Plana e do Sabor da Pepsi com cérebros abortados. E ao perguntar, mas esses 10 estavam envolvidos com a mexida no edital? Não, um desses 10 era e os outros 9 não eram. Então eles explicam de uma maneira que a gente fica pensando, pô, mas que falta de clareza. Eles estão lidando com quem? Eles pensam que todo mundo é jegue. Então esse pessoal tem que se organizar, pessoal. Tá? Junto com o bate-cabeça dessa semana, parte 2, segunda semana, também fica a nossa opinião aqui, que esse governo tem que se organizar, não pode mais dar informações oficiais pelo Twitter. E se der, e se insistir em ser pelo Twitter, então que todos falem pelo Twitter, mas que não venha dar tweetada e depois de meia hora apagar, todo mundo tira print, pô. Ô pessoal, vamos deixar de ser amador, vamos deixar de bater cabeça, tá? Os trapalhões acabaram faz tempo na televisão. Não é vocês que vão voltar com uma nova versão. Obrigado por ouvir o vídeo até aqui. Pessoal, se não for inscrito no canal, inscreva-se, dê o joinha e compartilhe. Ajuda bastante o canal a crescer. Obrigado e até o próximo vídeo.